Então vamos lá? Série do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 7 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Versículo 7. Jesus havia acabado de sair de Nazaré, estava com seus discípulos ensinando nas aldeias vizinhas, e ontem nós vimos que alguns, por causa da intimidade que tinham, o povo ali da cidade de Jesus, se encontravam com um coração incrédulo, e o Senhor não pôde fazer milagres ali na sua terra, entre os seus parentes. E Jesus saiu percorrendo então as aldeias vizinhas, ensinando e ministrando junto com seus discípulos para todo mundo. E a Bíblia diz assim que Jesus chamou para si os 12. E ele começou a enviá-los de 2 em 2, e ele deu a eles poder sobre os espíritos imundos. Ele também ordenou a esses 12, dizendo o seguinte: eu não quero que vocês tomem nada quando vocês estiverem no caminho, e nem para o caminho. Se não, levem apenas um bordão. O que era um bordão? O bordão era um cajado. Vocês levem um cajado, uma madeira onde eles se apoiariam. Eu não quero que vocês levem de verdade nada, nem alforje. O que é um alforje? Um alforje é uma bolsa. Não tomem nem de uma bolsa. Não levem pão, nem dinheiro, nem cinto. Mas vistam as suas sandálias, vistam uma túnica. Não precisam de mais do que isso, do que uma túnica só. E aí o Senhor Jesus dizia assim para eles: na casa em que vocês entrarem, quando vocês entrarem numa casa, ali ficai nela, até partirdes dali. E todos aqueles que não receberem vocês, aqueles que não ouvirem o que vocês estão comunicando, quando vocês saírem dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, e isso será um testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para aquelas e para aqueles daquela cidade. Então os discípulos saíram e começaram a pregar, anunciar, proclamar que os habitantes daquelas cidades se arrependessem. E eles começaram a expulsar muitos demônios. E eles também ungiam os enfermos com óleo, a fim de curarem a todos. Quando Herodes ouviu o que estava acontecendo, pensou que era João. A gente vai até aqui o versículo 13, nessa manhã. É interessante que, logo depois de uma experiência onde Deus ficou chocado com a incredulidade das pessoas, ele dá um comando aos seus discípulos com a intenção de enviá-los para proclamar aquilo que eles estavam ensinando. E o fantástico é que, antes mesmo de enviá-los, ele faz algo que eu gostaria que você prestasse atenção. A Bíblia diz assim, que ele chamou a si mesmo
os 12. Existe um chamado de Jesus para mim e para você, que me ouve aqui, como os discípulos que ouviam também a Jesus. É um chamado de aprendermos do Senhor Jesus. Você só pode dar aquilo que você recebeu. Você pode só compartilhar aquilo que você tem, aquilo que é teu. Você não pode compartilhar algo que provém de outro, ou aquilo que você recebeu para você. O texto está dizendo que Jesus chamou eles para si e os enviou. E o desafio dos nossos dias, onde somos convidados de maneira intensa para, muitas vezes, em nome de estarmos fazendo uma obra, somos convocados pelos púlpitos, pelas plataformas de ministração, somos convocados a pregar, a anunciar, a proclamar, mas o grande segredo é aprender dele primeiro, estarmos com ele e andarmos junto dele, porque aprendendo dele a gente pode compartilhar aquilo que ele tem para oferecer. Ele o chama para si e depois os envia de 2 em 2. E essa dupla, são 6 duplas, quando eles começam a sair, eles são revestidos de um poder e de uma capacitação que é capaz de dar comandos sobre espíritos imundos. O que os discípulos estavam aprendendo ali com Jesus é que Jesus era aquele que tinha um reino. O rei do reino os estava convocando a serem embaixadores de um poder, de um reino. E que eles entrariam em lugares dominados por forças espirituais, e essas forças espirituais não os resistiriam. Elas não seriam capazes de deter aquele ministério do Espírito. Por isso, aonde eles chegassem, os espíritos imundos que operavam, que estavam aculturados, que interagiam com as pessoas, eles eram expulsos, porque uma nova ordem, um novo reino, uma nova ministração, o poder gracioso de Deus estava operando através dos discípulos. Então Jesus os chama para si, os reveste de poder e autoridade como embaixadores de um reino, aonde eles representariam Cristo. Eram como pequenos Cristos. Eram como o reflexo de Jesus. Eles falariam o que eles tinham aprendido. Eles tocariam como Jesus tocava. Eles ensinariam o que eles haviam aprendido de Jesus. Eles falariam, ministrariam, se moveriam e seriam os embaixadores desse reino. Então Jesus dá uma ordem a eles dizendo assim: vocês vão, mas não tomem nada pelo caminho. Sabe, não fica com os olhos cheios de cobiça. Não tomem nada, vocês vão encontrar muitas coisas pelo caminho. Na caminhada de vocês, nas abordagens que vocês vão fazer,
nas ministrações que Deus vai usá-los. Sejam daqueles que não se apeguem às questões do caminho. Tenham com vocês um cajado. Isso aqui tem um fator de uma sinalização profética, porque Jesus os estava enviando como pastores para arrebanhar as ovelhas perdidas, ou que estavam desgarradas, ou que estavam longe do bom pastor que é Jesus. É bonito esse exemplo de ovelhas, e quando Deus olha para o povo como ovelha, porque a religião ali da época, ela não, e os pastores da época, eles não eram guias e homens que conduziam o povo. Parece muito a nossa época. Conduziam o povo a pastos verdejantes, a alimento, a refrigério, a proteção, ao amparo, ao cuidado e ao zelo. Os pastores lá da época eram mercenários, como da nossa época aqui. Eles estavam muito interessados na grana, estavam muito interessados em seus poderes manipuladores sobre que faziam o povo como massa de manobra sobre o Império Romano, como é o nosso caso aqui, não é? Conectados à política, conectados a cargos que poderiam influenciar e gerar manobras. Aí Jesus está dizendo: vocês serão pastores, porque vocês andam comigo e eu sou o bom pastor. Vocês também vão ser homens e mulheres que conduzirão a alma das pessoas, porque essa é a função de um pastor. Um pastor não é aquele que manda, desmanda, se acha e deixa de achar e essa baboseira toda. Um pastor é aquele que guia, é aquele que conduz, é aquele que apacenta, é aquele que direciona, é aquele que conduz a pessoa ao Senhor Jesus. Traz segurança, abrigo, paz, acolhimento. Isso é um pastor. Jesus os estava enviando para que eles chegassem aonde estava a operação do espírito de engano, os expulsasse. Eles não deveriam ser homens apegados às situações corriqueiras da vida, mas deveriam ter um bordão, um cajado pastoral. Eles não deveriam estar preocupados com bolsas e sacolas, nem alforge, bolsas e sacolas, que gerariam um acúmulo de peso e também faria com que eles ficassem bem preocupados se eles têm algo ou não têm algo. Eles não deveriam se preocupar com pão, nem com dinheiro no cinto. Eles deveriam apenas... Interessante como o Senhor Jesus, ele mostra como deve ser o olhar de um embaixador, não é? Um homem que tem um cajado. Isso aqui também tem o lance não só do pastorear, mas do se apoiar. De quando está no caminho, se apoia diante das suas limitações. Ele tem alguém para se apoiar, e o cajado do bom pastor que é Jesus, né? Mas deveria ser um homem que não está conectado a essas questões. Cara, que desafio é esse? Financeiras e preocupações com o alimento e preocupações com as questões simples da vida.
Deveriam ser homens que calçassem sandálias e vestissem aquela túnica que os identificaria como homens simples, mas inteiros. Não precisavam nem ter duas. Eram bem desapegados às questões que às vezes a gente toma como relevantes, né? E ele diz, vocês devem entrar nas casas. E aqui, gente, é fantástico, porque quando o Senhor Jesus nos convida a entrar na casa de alguém, Ele nos convida a gerar relacionamentos e ministrar a alma e o coração das pessoas. Você sabe que você é um ser espiritual. E nós somos seres espirituais. E quando a gente entra na casa de alguém, a gente comunica aquela comunhão que temos com Deus para com a pessoa que está ali. E o que está operando ali também, ele pode vir sobre nós. Então ele está dizendo assim, quando vocês entrarem na casa de alguém, vocês devem permanecer ali e ficar ali, gerando um ambiente de paz, de harmonia, de comunicação, de comunhão, de alegria, de manifestações do reino, de bondade, de perdão, de ensino, de graça, de amor, de demonstração, de acolhimento. Porque o Espírito que opera em vocês vai operar sobre a casa daqueles que vocês entrarem. Porque o que eu tenho dado a vocês, vocês vão repartir a casa, a família, o lar, aonde vocês estão entrando. Vocês entram em meu nome na casa das pessoas, para que essas pessoas recebam na casa delas a minha paz. Esse texto em outro evangelho diz, vocês vão entrar e saudar com a paz. E a paz que está sobre vocês, ela vai pousar sobre os filhos da paz. Se naquela casa tiver filhos da paz, a paz vai pousar sobre eles. Se não, ela volta para vocês. Aqueles que não vos receberem, esse lance do receber aqui, aqueles que não tiverem comunhão, aqueles que resolverem no coração não ouvirem, aqueles que estiverem indispostos com a ministração do reino da paz, do reino de Deus, a comunicação do poder da vida, aqueles que não estiverem dispostos, não ouvirem, não se abrirem, vocês devem sacudir a poeira do pé de vocês e ao saírem dali, por que sacudir a poeira do pé de vocês? Vocês não devem se amargurar, não devem ficar ressentidos, vocês não devem ficar bravos, indignados, não. Vocês não devem agir com um coração tomado de sentimentos estranhos, não. Vocês simplesmente saem, sacudam a poeira do pé de vocês e vocês continuem o processo da manifestação do reino. Porque aquela casa, aquela geração, aquele povo que não percebeu o meu reino operando em vocês, sobre eles, porque eu os enviei como instrumentos e ministros de misericórdia, eles rejeitam a misericórdia, rejeitam a ministração, sobre eles vai vir um tempo no dia do juízo, de juízo, porque eles não estavam percebendo a grandeza da visitação de Deus. Isso aqui é importantíssimo. É semelhante ao que aconteceu com o povo de Nazaré, ou com o que aconteceu com a cidade de Cafarnaum ou Betsaida, porque
a visitação de Deus através dos discípulos foi tão notória, tão tremenda, tão marcante, tão carregada de amor, de sinais e de manifestações do poder do reino, que aquele povo, mesmo vendo, eles não acreditaram e não se arrependeram. Mesmo ouvindo, eles não abriram o coração para aquela ministração. E Jesus disse assim, como diz aqui, Sodoma e Gomorra, ou Tiro e Sidom, como diz na outra passagem que já lemos, se em Tiro e Sidom tivessem operados os sinais que operaram em você, se em Sodoma e Gomorra tivesse operado a grandeza da graça e da ministração que eu tenho oferecido à casa, à família de vocês, eles teriam se arrependido e se voltado ao Senhor Deus. Agora Jesus está dizendo aos discípulos, vocês estão carregados de uma graça, e porque vocês me representam, o império das trevas recua e vocês entram na casa das pessoas e vocês ministrem a verdade, a justiça, o amor, a fidelidade, a bondade, o perdão, a graça, os sinais de Deus. E se eles rejeitarem, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eles saíam, pregavam, anunciavam, e o anúncio era: se arrependam. Expulsavam demônios e curavam os enfermos, ungindo-os com óleo. O Evangelho de Jesus é a manifestação de Jesus em nós e através da igreja. A igreja, ela é representante. A igreja tem tomado uma conotação muito longe do Evangelho, e as pessoas às vezes identificam, quando falamos a palavra igreja, a um templo, a uma denominação, a uma religião, ao cristianismo em si. A igreja nada mais é do que quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, e esses 2 ou 3 ou mais possuem dentro deles o reino, possuem dentro deles a presença, possuem dentro deles a graça, possuem dentro deles o Espírito. Quando esses 2 ou 3 sabem quem são e posicionados em Deus, eles manifestam a vida de Cristo. É isso que Jesus está nos chamando, gente. É mais do que apresentarmos uma denominação, um sistema religioso, uma ideologia cristã. É sermos homens e mulheres que possuem dentro de nós a presença daquele com quem andamos. E porque andamos com ele, manifestamos o ser dele. E porque manifestamos o ser dele, os demônios saem e os enfermos, eles são curados, porque o reino se manifesta com toda a graça e poder. Essa é a palavra do Evangelho. Que o Espírito de Deus possa chamar você para andar com Jesus, e que você possa aprender dele e possa ser também um portador da vida dele e manifestar essa vida na casa, no bairro, na cidade, nesse Brasil ou no mundo, sendo reflexo da glória dele. Que Deus te abençoe. Pai, visita os meus ouvintes, aonde eles estiverem, que a palavra do seu Evangelho nos inspire, porque o desejo do nosso coração é aprendermos de ti e vivermos o chamado que o Senhor tem para nós, que é manifestar Jesus em todos os cantos, para o aflito, para o ferido, para o manco, para o trôpego, para o grande, para o pequeno, e fazendo assim ver o teu reino se manifestar nessa terra. Que venha o teu reino, que se faça a tua vontade, aqui na terra,
como é feita nos céus. Em nome de Jesus. Amém.